do clube e que é importante esse diálogo. Mas quero afirmar aqui que, de forma alguma, existe qualquer tipo de acordo em relação à reunião da próxima sexta-feira do Conselho Deliberativo. Continuo com a minha posição contrária à indicação, à benemerência dos nomes que foram indicados. Quanto a outra pauta, que seria a discussão de uma possível usurpação de poder pelo presidente de administração, que no caso sou eu, estou absolutamente tranquilo, porque exerci a minha função de presidente com atos que são praticados pela presidência e, como diversas outras vezes lá estive para prestar esclarecimento, não vejo problema algum em comparecer amanhã diante do Conselho e expor, né, a minha posição, os meus atos, sem qualquer dificuldade. Vale lembrar que as notas que saíram de que eu seria novamente julgado, com votos e tudo mais, são colocações fantasiosas, porque basta ler a convocação para ver que não está em questão qualquer deliberação por parte do Conselho em relação às minhas ações. Então, esse era o esclarecimento que eu queria prestar, ratificar que não existe qualquer tipo de acordo. Existe sim um diálogo entre os poderes, as pessoas pregam que o Vasco tenha paz, que tenha união, mas não praticam isso, né? E muitas vezes se valem de determinadas situações para continuar com o foco na parte política. Eu acho que está na hora dessas pessoas deixarem o Vasco seguir o seu curso, deixar que a gente trabalhe, que a gente faça aqui o trabalho de gestão que a gente precisa fazer e que é muito mais importante. Toda vez que um desses assuntos vem à tona, gera uma série de questões, uma série de preocupações que interferem no trabalho da gestão. Então, era isso que eu queria esclarecer. Falar um pouco aqui sobre as mudanças que nós estamos implementando no futebol. O Zé Ricardo pediu para sair. Era um treinador que tinha a nossa confiança, mas a partir de um determinado momento se sentiu pressionado ou com dificuldade de tocar, e eu acho que esse momento era um momento oportuno para que nós fizéssemos algumas mudanças dentro da filosofia do futebol, né? Então, a primeira escolha que eu fiz, né, isso sempre discutindo e conversando com os meus pares, com os vice-presidentes, ou seja, com a diretoria do clube, resolvemos eleger um coordenador técnico, e aí nesse momento pesou trazer para o Vasco alguém que seja identificado com o Vasco, que conheça profundamente o Vasco, que conheça a torcida, os procedimentos, enfim, que tenha uma identificação grande com o Vasco. E nesse momento eu pensei no nome do Paulo César Guzmão, porque é um dos profissionais que eu mais trabalhei no futebol. Conheci o Paulo ainda atleta, né, jogador do Vasco. Trabalhamos juntos enquanto ele foi treinador de goleiros, depois auxiliar técnico. Acho que tem alguma participação aí pequena em algumas decisões, em algum momento da vida dele. E é um profissional que tem um conhecimento profundo do mercado e que eu acho que pode contribuir muito numa filosofia que visa integrar especialmente a base com o profissional, aproximando as categorias da base ao futebol profissional, inclusive no que diz respeito à filosofia, que ajude o treinador a implantar essa filosofia nas divisões de base. E aí, junto com o Paulo César, começamos a pensar no treinador. O nome do Jorginho foi logo o primeiro nome, um dos primeiros nomes que nós pensamos, mas o que mais pesou, por ser também um profissional com quem eu já trabalhei, fomos campeões juntos aqui no Vasco, tem uma identificação, então essa questão da identificação com o clube pesou muito. O Jorginho tem essa identificação com o clube, já foi campeão vestindo a nossa camisa, já trabalhou aqui como treinador e com ótimos resultados, e então, de forma conjunta e sempre
discutindo com a diretoria, nós escolhemos o nome do Jorginho. A outra mudança que a gente pensa em fazer e que já estamos implementando é a criação de um comitê gestor para o futebol, para que as decisões não fiquem centralizadas. Basicamente, vai funcionar nesse comitê gestor o vice-presidente jurídico, de marketing, financeiro, enfim, e o vice-presidente de estratégia. Então, o Jorginho vem com uma comissão. Vale frisar aqui a importância dessa chegada desses profissionais que vão trabalhar junto com os profissionais que aqui estão, até pela identificação deles com o clube. O Jorginho já trabalhou com o Valdir, que é um profissional do clube, que tem que ser valorizado, que está sempre colaborando, e que tem uma participação muito importante nessa relação com os jogadores, nas decisões. A ideia é que a gente reúna forças para dar sequência a esse trabalho, aproveitando especialmente aí essa paralisação da Copa do Mundo. Então, isso é basicamente o que eu gostaria de passar para os senhores. Quero passar a palavra aqui para o Paulo César e depois para o Jorginho. Obrigado. Boa tarde. É um prazer muito grande estar retornando ao Vasco da Gama nesse momento também de transição. É o clube onde eu tenho a maior identificação, onde fui criado. Tive as transições naturais de funções, né, jogador para treinador de goleiro, treinador interino, assistente técnico, até virar treinador. Então, todas as transições das minhas funções foram aqui dentro e, mais uma vez, está acontecendo por decisão já tomada de interromper a carreira à beira do campo. Isso é muito importante frisar. Já havia tomado essa posição de sair, me preparei para uma nova função, para que desse continuidade dentro do futebol, e tive esse convite. Um prazer muito grande, e como bem falou o nosso presidente, que a posição de coordenador não é diretamente só a parte do profissional, é uma parte de ligação com a base, a transição, as escolhas, enfim. Não sou executivo de futebol, não vou participar de nenhum tipo de negociação de valores, vou participar sim com opiniões e informações para que a gente possa estar forte nas nossas escolhas. Pode Alô. O treinador falar, né? Boa tarde, pessoal. Bem, em primeiro lugar, eu quero dizer que eu estou muito feliz de retornar a uma casa em que eu tive uma história como atleta maravilhosa. Durante 2 anos conquistamos 2 títulos importantíssimos para o Vasco da Gama, Copa João Havelange, brasileiro, né, de 2000, e a Copa Mercosul, numa virada, a maior virada na realidade que eu pude participar na minha vida, perdendo de 3-0 e virando de 4-3 em cima do Palmeiras. Depois tive o privilégio de vir para cá como treinador, 2015, num momento extremamente difícil, e há de se ressaltar que que bom que eu não estou chegando num momento tão difícil quanto aquele de 2015, mas no momento em que há muita dúvida em relação ao potencial desses atletas. E eu quero dizer que nós vamos chegar numa posição em que muita gente pode surpreender, mas eu tenho certeza que esse grupo e a comissão técnica, a diretoria, não vai se surpreender, porque a gente sabe do potencial desse grupo. Mais uma vez eu quero dizer da minha alegria, presidente, voltar a trabalhar contigo, meu doctor, né, meu doutor, na época, hoje um presidente. É muito bom a gente conversava, né, com o PC na viagem, a gente foi, né, basicamente quase assim juntos e voltou juntos, e como a vida dá voltas, né, e é muito bom a gente se encontrar num momento como esse e a gente criar uma história maravilhosa aqui no Vasco da Gama. Quero dizer também que eu estou muito feliz de ter o PC
porque assim como a gente não deixa de ser jogador, a gente não deixa de ser treinador. Eu sei que o PC hoje está num cargo de coordenação, mas é alguém que tem uma visão maravilhosa do futebol, de tática, da parte técnica, de organização, e eu tenho certeza que a gente vai fazer realmente assim, não apenas uma dupla, mas eu tenho outros profissionais que estão juntos com a gente, mas o PC de uma forma muito especial, eu tenho certeza que vai contribuir muito. Quem dera se todas as equipes tivessem um profissional como esse, desse nível, na sua coordenação. Então é com muita alegria que eu retorno ao Vasco da Gama, ver os torcedores me parando na rua, me abraçando e falando, caramba, vamos voltar aquele tempo de novo, lembrando dos 34 jogos invicto. É tudo isso que a gente quer viver e vamos trabalhar para que isso aconteça. Boa tarde. Boa noite, Jorginho. Boa noite. Você, desde que saiu do Ceará, veio para o Vasco, viajou para BH, foi um tempo muito curto. O que você já pôde estudar desse elenco do Vasco? O que você espera que vai ter de desafio pela frente no elenco que tem vários lesionados, tem bastante problema aí para resolver? O que você já viu nesse tempo? Bem, uma das tarefas que o treinador que fica desempregado um tempo, ele precisa fazer realmente esse exercício de conhecer o elenco de alguns clubes. E por ser carioca, naturalmente, a gente conhece muito mais o elenco dos clubes cariocas, e o Vasco é um time que eu conheço muito bem, né? E sempre que surge alguma coisa, por exemplo, há alguns meses atrás surgiu a oportunidade ou a possibilidade do Zé sair, e sempre foi muito falado meu nome. Automaticamente eu preciso estar muito bem preparado e conhecer bem o grupo. Eu fiz questão de ontem, eu queria falar do Bigode. Valdir é um amigo, um irmão, então é muito bom deixá-lo trabalhar com tranquilidade. Não tive nenhuma interferência ontem, só falei para ele, acabei de jogar contra o Cruzeiro, se quiser alguma coisa. Ele falou, não, já está muito bem estudado, a gente montou uma estratégia, imaginei que seria dessa forma como ele fez, e o resultado foi importante. Por pouco a gente não venceu o jogo, seria também melhor ainda. Mas conheço muito bem o elenco, os jogadores que estão aqui, jogadores de base. Há de se ressaltar que até mesmo ontem eu fiquei sabendo da entrevista do Andrei, quer dizer, eu subi esse jogador, fiquei muito feliz por vê-lo fazendo aquele golaço, já é o segundo dele, né, agora no profissional. Conheço muito bem esses jogadores da base e o quanto o Vasco é forte nisso. Essa questão do Vasco ser o time da virada e essa questão também de trazer jogadores da base e eles se encaixarem perfeitamente. A gente sabe que alguns jogadores eles levam um tempo maior para poder se sentir bem, à vontade, confortável no profissional, mas está sendo uma experiência maravilhosa para eles. Então, sei das dificuldades, a diretoria está bem atenta em relação a isso, já posso antecipar em relação a reforços que possam ser bem pontuais para que a gente não enche apenas o grupo, o elenco, sem qualidade. Ok, portanto aí a entrevista de apresentação. Jorginho, mais uma vez técnico do Vasco da Gama, agora terá a companhia do Paulo César Guzmão, ele que recentemente passou por lá e fez bastante sucesso, e quando tinha bastante sucesso no Vasco, chegou a ficar 34 jogos invicto, aqui estava, né, o companheiro dele de comissão técnica, o Zinho. Agora o Jorginho terá a companhia do Paulo César Guzmão. Boa sorte para a dupla que tem essa missão de erguer aí o futebol do Vasco, especialmente no Campeonato Brasileiro. Jorginho tá lá de novo, hein, Zinho? Eu acho que com a saída do Zé Ricardo, o nome, ainda mais quando o Jorginho saiu do Ceará, era o nome mais forte, né? Pela história, pelo que o Jorginho fez. Eu estava lá com ele, né? Vivi esses 34 jogos de invencibilidade, campeão da Taça Guanabara, campeão carioca, retornando o Vasco à primeira divisão. Acho que ele tem realmente essa identificação com o Vasco, o Jorginho gosta, né? Se sente à vontade ali naquele ambiente. E acho que também vai ser bom para o Jorginho também, né? Esse período que ele ficou fora, ele fez uma escolha de ir ao Ceará, nada contra, mas faltou um pouco de estudo ali para saber se era o momento de ir ou não. Tomou essa decisão de sair, surgiu essa oportunidade do Vasco da Gama. Acho que ele tem tudo para
para repetir, ter sucesso. Acho que com a companhia do PC também é um cara experiente, que tem identificação ao clube, os profissionais que estão lá. Agora precisa melhorar o elenco, né? Precisa melhorar o elenco, porque não dá para o treinador chegar e vai fazer um milagre. Ele vai dar motivação, ele vai montar a estratégia de jogo dele, ele sabe fazer muito bem isso. Os treinamentos do Jorginho são bons, os jogadores confiam naquilo que ele fala, mas tem que ter o talento, tem que ter mais reforços para o Vasco brigar por título, não só para ficar na primeira divisão, ou de repente, talvez uma Libertadores. Tem que pensar em título, e para ter título, também precisa ter melhoria no elenco. É isso aí. Boa sorte aí pro Jorginho, uma missão complicada, né? Mas é um cara experiente no futebol, tem o apoio também do Paulo César Guzmão, que é muito experiente. Pois não, Rodrigo Bueno? Eu posso fazer um mix aqui na minha explanação sobre o Tite, que era o tema inicial do programa, e sobre o Jorginho? Pode, claro, fala. Olha, são dois caras legais, não vou jogar aqui a qualidade deles como treinador. Dois caras que eu reputo como caras legais, caras com bom caráter, integridade e tal. Mas eu não vou tratar de ética aqui, mas de comportamento. O Edmundo citou cultura do futebol brasileiro. Eu, sinceramente, não gostei do que o Jorginho fez com o Ceará. Você e muita gente, né? Então, e até agora na coletiva, quer dizer, basicamente foi uma coletiva basicamente vascaína. Pouco se falou do Ceará, ou nada, né? Até a pergunta, você saiu há pouco tempo do Ceará e já deu tempo de conhecer o Vasco? Eu pensei que a pergunta ia ser na linha. Por que saiu do Ceará? Por que você abraçou esse projeto? Você não se sente meio que traindo o pessoal do Ceará, nesse caso? Eu não acho legal, porque a gente vê muito no futebol brasileiro esse discurso dos técnicos irmanados. Não dão chance pra gente trabalhar, a gente não consegue fazer um trabalho de longo prazo. E na menor dificuldade, né, ele desiste. E aí assume o Vasco. Eu não sei, o Zinho talvez saiba, próximo dele, se ele já não tinha algo engatilhado, já pintou uma abelhinha vascaína, um mosquitinho vascaíno, não sei o quê. Mas mesmo que não tenha acontecido isso... Tinha, Zinho? Não. Não tinha. Então, assim, eu vou esperar o Rodrigo acabar o raciocínio dele para me ter falado. Mesmo que não tenha essa mosca vascaína no ouvido, e eu confio no Zinho muito, o Zinho tá aqui um cara que eu respeito demais, mesmo assim eu acho que não foi legal. Não foi legal essa passagem tão curta. Eu acho que é ruim pro Jorginho e pra classe, pra categoria dos técnicos brasileiros. Tem um depoimento em 2015, quando foi numa reunião da CBF sobre técnicos, que ele falava exatamente isso. Tem que partir de nós técnicos essa questão mudança. Então, dessa mudança. É mais um exemplo pra gente colocar normas muito claras no futebol brasileiro sobre técnico. Dirigir um time da Série A, não dirige mais nessa temporada. Eu sou a favor disso há muito tempo. Por exemplo, entendeu? Desse critério, ser um pouco mais lei. firme com os clubes, mas também com os treinadores. Porque depois é o mesmo treinador que depois é mandado embora e vem com um mimimi, vem na imprensa, poxa, não deram oportunidade, me sacanearam, tal, e a gente meio que abraça, poxa, que chato, tal. Pô, mas na oportunidade que ele tem de fazer um trabalho diferente, ousado, sei lá, alguma coisa diferente, ele também vai lá e rói a corda. E aí eu vou falar com o Tite, que hoje, disparado, é o melhor técnico brasileiro, com muita justiça, chegou ao cargo de seleção brasileira, e ele assumiu a seleção brasileira. Eu lembrava que muita gente citava, poxa, questão de extracampo. Na época que ele assumiu, quem comandava a CBF era uma pessoa que hoje está banida do futebol. Muita gente, poxa, como é que você vai trabalhar com tal pessoa, não sei o quê, a CBF é uma bagunça. E o Tite falou, não, eu vou cuidar de futebol, vou resgatar a identidade do futebol brasileiro, a categoria tal. E agora, é uma situação um pouco melhor para o futebol brasileiro, não que está tudo mil maravilhas, mas a administração do futebol brasileiro aparentemente está um pouco mais calma, mais tranquila. Ele já conseguiu em campo já mostrar o seu valor, o seu sucesso, e a CBF agora oferece para ele a oportunidade de fazer um trabalho de médio prazo no mínimo, uma Copa do Mundo. Joaquim Low já renovou com a Alemanha. Sim. Hoje é unânime na imprensa, na opinião pública, que o Tite é o técnico que deveria comandar o Brasil agora pelo menos até 2022. Pelo menos. Então, o Tite, para mim, só uma razão explica ele não assinar agora até 2022. Ele está de olho no clube europeu. E aí eu acho que também... Talvez com o discurso do Tite, é total direito dele querendo treinar um Real Madrid, ele tinha sonho de treinar um time italiano, eu lembro, ele tentou, talvez esbarrar um pouco no idioma, italiano. Ele fala italiano. Fala italiano e tal. Mas a seleção brasileira se abriu para ele de uma forma escancarada até 2022. Mas abriu o Filipão em 2014 também. Tá bom, eu acho que o Tite seria diferenciado, com toda a ironia que eu faço com esse termo, claro, que não quer dizer absolutamente nada,
eu acho que o Tite daria mais uma grande lição de caráter, de hombridade e de um gesto de modernidade no futebol brasileiro, que assim como outras seleções que já trabalham a médio e longo prazo, o Tite poderia fazer isso. A CBF ofereceu para ele, ofereceu essa chance, que acho que vem com uma assinatura de todos os brasileiros, da imprensa, opinião pública, hoje, outros treinadores. Hoje. Mas assim, o Tite foi eliminado na Libertadores pelo Tolima. Até a Chapecoense sair agora, era o único caso de um clube brasileiro que saiu, né, na primeira fase, né, que não existe pré-Libertadores. O que o André Sanches fez na época? Pegou e já assinou, não, o Tite fica. Tinha gente criticando e não sei o que, ele ficou. O Corinthians foi campeão da Libertadores pela primeira vez na sua história e do mundo depois. Então, mesmo que aconteça o que o PVC citou aqui como uma possibilidade, o Brasil faz um bom jogo nas oitavas, pega a Alemanha e é eliminado. Eu acho que hoje o torcedor brasileiro, a imprensa, a opinião pública, tem maturidade suficiente para testar o Tite até 2022. Perdemos essa, mas vamos lá, vamos continuar o trabalho que está no caminho certo. Eu acho que ele não foi legal. Eu acho que ele deveria... Tá certo. Pro gente responder, só uma frase só. Eu acho que são 2 casos diferentes. Porque o Filipão estava perto de renovar o contrato. Aí ele toma 7-1 e não tem, ninguém discute mais. Mas o Zinho vai falar para você. Aí, Terminou? Terminou. Eu prometi que era só uma frase. Assim, eu entendo isso que o Bubu falou, o Rodrigo Bueno. É chamado carinhosamente por Bubu. Diferenciado. Por que eu falei isso pro Jorginho? Você falou isso para ele? Falei isso para ele. Porque a gente sabe da nossa parceria. Eu tive o convite para ir com ele para o Bahia, tive o convite com ele para ir para o Ceará e a possibilidade até de voltar para o Vasco da Gama com ele, mas da mesma forma que eu não fui para o Flamengo, né, recentemente, foi a minha mesma conduta, né, um contrato curto até o final do ano. Eu estou muito bem aqui no Fox Sport e queria dar sequência nessa minha carreira aqui como comentarista. Então, falei isso para o Jorginho e comentei com ele. Você está preparado? As pessoas, não é todo mundo que te conhece. Todo mundo sabe que o Jorginho é um cara legal, um cara do bem, mas você vai ser julgado de, já tinha a proposta do Vasco, por isso saiu do Ceará. E aí, assim, eu sou amigo do Jorginho, sou irmão do Jorginho, a gente tem uma convivência de família. E aí eu posso te falar, Rodrigo Bueno, ele não tinha a proposta do Vasco da Gama. Ele tomou uma decisão errada de ir para o Ceará. O ser humano erra, ele errou. E ele, por estar fora do futebol já há quase um ano, de repente se precipitou de aceitar a proposta do Ceará. Ele quis voltar para o mercado, ele quis... coisas aconteciam, nomes eram falados, eram contratados no mercado de treinadores e o Jorginho não estava sendo contratado. Alguns clubes até cogitavam a ida dele. Então, ele como um profissional, você como um profissional, ficar só dentro de casa, saindo, você chega uma hora, eu tenho que voltar para o mercado. Acho que ele tomou uma decisão errada ter ido para o Ceará. Nada contra o Ceará. Mas, esperando um pouco, poderia aparecer uma outra proposta para ele. E ele chegando ao Ceará, ele percebeu que o que ele tinha em mãos, e aí também problemas pessoais que ele, ao longo desses 15, 20 dias que ele ficou lá, se agravaram também na vida particular dele, que o Jorginho me desculpe, juntamente com o que ele estava vendo de equipe, ele não teria condição de trabalho pelos problemas pessoais e também de tirar alguma coisa do que ele enxergou lá para uma sequência de campeonato. Então ele, quando terminou o jogo do Cruzeiro, chamou o presidente do Ceará, o diretor, e anunciou